Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para você que é um pesquisador da Bíblia, a paz do Senhor para você que é aluno da escola dominical, a paz do Senhor para você que tem um prazer enorme em estudar a palavra do Senhor, que vocês permaneçam firme e forte nessa busca pelo conhecimento, porque é muito bom a gente pesquisar, aprender, né, irmãos? É muito gostoso quando a gente está de olho na palavra do Senhor. Amado, a revista da Escola Dominical, a revista de Gênesis, já chegou na lição de número 10. E nós vamos estudar Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Vai falar sobre duas cidades que marcaram na história, Sodoma e Gomorra. Quando a gente fala sobre Sodoma e Gomorra, interessante é que nós analisamos que foram duas cidades que estavam no caminho do pecado, né? E detalhe, elas estavam numa crescente destruição e degradação. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, a gente vê nessas cidades bíblicas da antiga Palestina, né, que elas foram queimadas e destruídas por Deus por conta de muitos pecados. Foi destruída pela sua imoralidade. Uns sugerem a sua localização geográfica a norte do Mar Morto. O Mar Morto, por vezes, é chamado de Mar Sodomítico, dada a sua proximidade a Sodoma, né? Interessante também que quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, a gente vê que há um nível assustador, que até mesmo os mais jovens foram corrompidos. Os mais jovens estavam envolvidos no pecado. Cidade Sodoma e Gomorra são duas cidades que não tinham limite, que viviam no prazer, viviam no materialismo, onde Deus estava totalmente distante. E a gente ainda olhando para Sodoma e Gomorra, a gente observa ali a abrangência do mal, que estava chegando em um patamar, amados, onde se viu a necessidade da destruição dessas cidades. Aí a gente fala de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia também, se você pegar a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 19... Não, capítulo 29, versículo 23, ela vai falar de mais duas cidades, Adma e Zeboim, né? Pegue lá a sua Bíblia, amada, olha o que diz assim: verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, não produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Olha só o tamanho que estava chegando, né? O pecado se expandindo. Então você observa que Abraão, ele teve atitudes que eu quero chamar a tua atenção para você ir lá para Gênesis, capítulo 18. Pega lá a tua Bíblia, amado. Olha o que fala Gênesis 18. Vamos ler na Bíblia. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração,
Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram-lhe assim: faze como tu disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E assim adiante diz o texto que Abraão, ele recebeu, ele teve uma atitude bonita, uma atitude honrada, ele hospedou Deus, né? Ele hospedou esses homens que vieram representando o Senhor. E nós sabemos que nós temos aprendido até aqui que Abraão, ele foi amigo de Deus. E o amigo, ele é assim, o amigo, ele recebe, o amigo, ele prepara algo, o amigo amado, ele tem comunhão, o amigo, ele tem intimidade. E quando nós olhamos o relacionamento de Abraão com Deus, a gente vê isso, né? E Abraão também, dentro de suas atitudes boas, né? Ele intercede por essas cidades. Então, amado, olha só, comentando aqui sobre Sodoma, o que nós vamos observar? Que todo o povo de Sodoma era mau e vil. Era um povo de coração pesado na maldade. Nós estamos comentando um pouquinho dessa cidade para você ver que essa destruição, que foi a consequência de atos pecaminosos, não foi em vão, não foi assim, o Senhor resolveu destruir porque Ele quis. Não, porque Deus não é desse jeito, né, irmãos? Mas Sodoma e Gomorra, elas ultrapassaram o limite. Era uma sociedade, amado, materialista. Era uma sociedade onde Deus estava totalmente distante. E o que nós aprendemos com Sodoma e Gomorra é que eles plantaram o pecado, plantaram a maldade, mas eles colheram. Eles colheram e a colheita não foi legal. Então isso leva a eu e você meditar o seguinte: cuidado com as consequências do pecado. Nós somos servos em Jesus. Mas se nós não vigiarmos, nós pecamos. Pecamos se fizermos uma escolha errada. E essa escolha errada, ela vai trazer consequências. E essas consequências, elas podem afetar a nossa família. Aí você vai lá para Ló. O que a gente observa? Que se você meditar um pouquinho em Ló, ele estava um pouco contaminado. Ló, ele não influenciou aquela cidade com sua fé, com as suas atitudes, não. Ló, se você vê, ele se deixou contaminar, ele se deixou ser influenciado. Então, muita coisa aí aconteceu, né? Inclusive, eu fiz uma anotação aqui que eu queria destacar, né? Olha as consequências, vamos pular aqui para Ló. A sua casa não foi respeitada. Os seus genros não respeitavam, zombavam dele, escarneavam dele. Ele não fez discípulos. Ele foi infrutífero. Ele foi um homem sem valor. Ele foi um homem sem testemunho. Então, eu acredito, diante de tudo isso aí, que ele se deixou contaminar. Totalmente diferente da atitude de Abraão. Então, é isso que nós devemos ver, porque quando Ló ele veio colher todas essas consequências, ele já começou errado, escolhendo viver com sua família numa cidade errada. Os irmãos estão vendo? Então, ele foi morar numa cidade onde sequer havia 10 justos. Então, ali era uma cidade materialista, uma cidade que era considerada bomba relógio, né? Onde o caminho do pecado era de crescente destruição. Vivendo numa cidade abordada com tudo isso aí, o que se poderia colher, né? Voltando para cá, o que nós vamos ver? Que essas duas cidades, elas foram destruídas por enxofre.
Como nós estamos falando de Sodoma, vamos falar aqui rapidinho uma descrição de Sodoma. Ela era uma das principais cidades da planície que se opuseram à invasão de Quedorlaomer, lá em Gênesis capítulo 14, você pode ir lá conferir, e foi residência de Ló, em Gênesis capítulo 13, versículos 18 e 13. Pelos seus crimes de soberba, ela foi reconhecida, intemperança, ociosidade e luxúria foi destruída juntamente com Sodoma, Zebuim e Adma, que foram cidades vizinhas, e foi tal a ruína destas cidades que não se encontrara vestígio de qualquer delas. Você vê isso em Gênesis capítulo 19. Você pode ainda, com calma, dar uma olhada lá em Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Você pode dar uma pulada lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 9. E também você pode ir em Judas 7. Isso aqui, Sodoma. Mas quando nós vamos para Gomorra, olha aqui. Ela foi uma das 5 cidades da Palestina, Gênesis capítulo 10, verso 19, 13 e 10, que se opuseram à invasão de Quedorlaomer, assim como Sodoma, Gênesis 14, versículos 2 a 11. Ela foi destruída com fogo e enxofre, conforme Gênesis capítulo 29, versículos 24 e 28, ela era proverbial a sua maldade, né? Ela era proverbial, quer dizer, conhecida, famosa pela sua maldade. Gênesis capítulo 18, verso 20, Deuteronômio 29 e 23 também fala sobre isso. O capítulo 32, o verso 32, você pode também conferir lá em Isaías, capítulo 1, verso 9 e 10, Jeremias, capítulo 23, versículo 14, capítulo 49, 18, e, por final aqui, Romanos, capítulo 9, verso 29. Aí você diz, Márcia, para que tanto versículo? É apenas para você anotar e conferir que tudo isso aí é a própria Bíblia relatando. O que lhe aconteceu, o que foi? Foi um aviso contra o pecado. Deus avisou, Deus alertou, amado. Mas, infelizmente, o homem, ele não dá ouvido, o homem não liga, como se Deus fosse, mera alguém sem valor. Pega lá Deuteronômio 29, 23, Mateus capítulo 10, verso 15, Marcos capítulo 6, verso 11, 2 Pedro 2, 6 e Judas 7, para você dar essa conferência. Amado, quando a Bíblia fala em enxofre, o que nós aprendemos sobre isso? Que foi uma pedra ardente. Gênesis capítulo 19, verso 24. A palavra enxofre, que geralmente significa o mineral, também se emprega no sentido de fogo e serve para descrever a ação do raio que deixa um cheiro sulfuros durante a tempestade. O que é esse cheiro sulfuros? É aquele que tem cheiro de enxofre, era uma coisa fedida, uma coisa podre. Está lá em Isaías capítulo 30, verso 33. Então, há abundância de enxofre nas proximidades do Mar Morto, segundo as pesquisas, e você vê lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 23. Isso prova que realmente aconteceu conforme diz a Bíblia Sagrada. Aí você pergunta, Márcia, mas por quê? Você faz essa pergunta, provavelmente aconteceu. Porque, irmãos, ainda existem pessoas que duvidam desse acontecimento. Têm a dúvida acerca da existência de Sodoma e Gomorra e que elas foram destruídas com enxofre, né? Então, outra coisa aqui que nós podemos ver em Gênesis capítulo 18, o seguinte, que Abraão um estranho e sem se dar conta, recebeu o próprio Senhor na sua casa. Nós aprendemos ainda que as palavras será que para o Senhor há alguma coisa impossível, né? Revela a verdadeira identidade do visitante. Então, já revelou aí que era a presença do Senhor. Aqui aborda sobre os mensageiros, quando você lê lá
no capítulo 18, versículo 1 e 2. Essa visita dos 3 homens que eu quero voltar a tocar, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Nessa visita dos 3 homens, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. O que nós observamos nessa visita que chama a atenção, está lá em Gênesis capítulo 18, verso 17, viu, irmão? 2 Crônicas também, capítulo 20, verso 7, Isaías 41, verso 8, tem toda essa confirmação. Então, quando nós observamos essa ligação, essa intimidade de Deus com Abraão, dele ser amigo de Deus, então o que nós observamos? Que havia entre Deus e Abraão um relacionamento de intimidade, confiança, compartilhamento, e como todos os amigos, há o quê? Segredos. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, Abraão já tinha a revelação, ele já tinha recebido essa mensagem desses homens. Abraão poderia muito bem não se importar, mas ele intercedia por aquelas pessoas, porque ele tinha misericórdia, amor pelo próximo, irmão. Você pode analisar lá em João capítulo 15, Jó capítulo 15, verso 15, que temos sido amigos de Deus, assim como Abraão se tornou um amigo do Senhor. Então são tremendos pontos na nossa lição da escola dominical que nos leva a ter aquele impacto, né? Chama a nossa atenção da nossa postura como servo. Será que eu tenho feito o meu papel de amiga do Senhor? Né? Ai, irmã Márcia, a gente não é filho de Deus, somos filhos. Mas tem muito filho que não é amigo do seu pai. Tem muito filho que não é amigo de sua mãe. Né? E Abraão, apesar de ser filho de Deus, ele era amigo de Deus, ele era companheiro, ele era parceiro, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. Aí eu volto ao papel de filho. Quantos filhos não têm prazer nem de estar na presença dos seus pais? Não visitam seus pais nem no final de semana. Eita, que a mensagem já está indo por outro caminho. Deus, quando quer falar, ele fala, amado, e tem suas maneiras. Até que ponto realmente somos amigos de Deus? O amigo verdadeiro, segura isso aí, ele ouve, ele respeita, ele ama, ele considera, ele zela pela amizade. Irmãos, tem pessoas, né, vamos dizer aqui dentro deste assunto que a gente está abordando, são amigos até certo ponto. Mas quando acontece uma indiferença, a pessoa não é capaz de ir lá, ei, vem cá, vamos resolver aqui, porque a nossa amizade, ela é importante, a nossa amizade, ela tem que prevalecer, a nossa amizade, ela vale a pena. É uma amizade construída em cima de sinceridade, é uma amizade construída, amada, em cima de uma fidelidade. Mas, infelizmente, muitas amizades têm sido deixadas para trás. Por quê? Porque não se faz questão de resolver o problema para que a amizade continue. Você está entendendo? E o legal é que nós aprendemos sobre o amigo verdadeiro, que ele não ignora, ele não deixa de lado. Não, ele quer aquela pessoa presente na sua vida todos os dias. Né, irmãos? E eu acho legal aqui, quando eu olho para Abraão e Deus, que nessa amizade, Abraão fazia questão da presença de Deus na sua vida diariamente, assim como com certeza Deus queria Abraão todos os dias também no relacionamento íntimo e sincero com ele, né? Esse tipo de amizade aí verdadeira que eu e você temos que analisar, né, irmãos? Que é muito importante isso daí, né? Agora nós vamos aqui que o Senhor, ele vai chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e as filhas de Ló preservam a semente de Ló na terra. Gênesis 19 é citado no Novo Testamento para apontar a gravidade do pecado que havia nas cidades que foram destruídas. E assim, amado, a gente termina esse pequeno comentário sobre Gênesis capítulo 19, né?
capítulo 19, capítulo 18, né, que nós vamos depois buscar mais conhecimento, aprender mais e mais sobre Sodoma e Gomorra, a postura de Ló, a mulher de Ló, né, que acabou virando uma estátua de sal porque olhou para trás, olhou para o materialismo, olhou para aquilo que ela deixou. Então tem muita gente olhando para trás. Se o Senhor deu uma ordem, vai, não olha para trás, segue em frente, vai-te embora, meu irmão, vai-te embora. O que ficou para trás, ficou, já não interessa mais. Deixa Deus trabalhar e agir na tua vida de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.